Olá, queridos, graça e paz. Mais um encontrão de casais, que bom, fazia tempo, hein? Ainda que com essa distância, cada um em suas casas, mas que bom que estamos juntos, conectados pela internet, mas acima de tudo, conectados pelo Espírito Santo. Queria te convidar a orar nesse momento, te apresenta ao Senhor, pede a Deus para Deus usar cada canção, cada leitura, usar a ministração do pastor. Tem uma surpresa aí, eu não sei se é surpresa, não sei quem já sabe, quem não sabe, depois eu digo qual é a surpresa, mas vamos orar nesse momento, nós estamos juntos, Deus tem permitido isso, através da tecnologia. Eu queria convidar você a orar, e na verdade eu vou pedir a Kátia para orar. Ora, filha, nesse momento, para a gente começar esse momento de culto. Oremos. Pai, nós te adoramos, te engrandecemos o teu nome, Pai. Te pedimos, ó Deus, para que essa pandemia acabe, que nós possamos voltar a nos reunir, ó Deus. Como é bom estar juntos, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Louvamos ao teu nome, Deus. Estamos aqui por gratidão. Porque se estamos aqui louvando e engrandecendo o teu nome, é porque tu nos desse mais um dia de vida. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, pega a Bíblia aí de vocês, a sua Bíblia, abre lá num salmo bem conhecido, Salmo 100. Mas eu queria me aproveitar das palavras do salmista para te convidar a celebrar o nome do Senhor. Salmo 100 é um convite maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia, amém. Como é bom saber disso. E é isso que gera esse encontro, é isso que nos faz estar juntos, é isso que nos faz celebrar. E eu queria convidar você para cantar essa canção, dizer por que é que a gente está reunidos. Cada um em suas casas, mas estamos juntos, reunidos, para bendizer o nome dEle, para celebrar o Senhor. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa, fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar. Senhor do universo, autor da criação, minha alegria, te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, Senhor, digno és do meu louvor. Santo és, Senhor, mais uma vez essa canção do início, declarando que nós estamos reunidos para bendizê-lo. Reunidos aqui como povo teu, sacerdócio real, nação santa,
fomos escolhidos para te adorar, glorificar teu nome e exaltar, Senhor do universo. Ó toda a criação, minha alegria, te dou o meu coração, tu és a razão da minha vida. Digno és, digno és, Senhor, digno és Do meu louvor, santo és, santo és, Senhor, santo, santo és. Aleluia, Deus é santo, santo, santo. Eu falei que tinha uma surpresa no início, mas na verdade todo mundo já sabe que é o testemunho de Tâmara, né? Vocês acompanharam a luta e quanto Deus ministrou, cuidou dela, protegeu ela lá no hospital, cuidou do seu bebezinho, na verdade cuidou de toda a família, e daqui a pouco vai ter o testemunho de Tâmara, isso vai ser maravilhoso. Queria lembrar para vocês que nós estamos crendo que vai ter o Rema esse ano, Rema 2020, que será do dia 31 de outubro a 2 de novembro. Continua orando, que a gente está crendo que vamos estar juntos no Rema esse ano. E a gente queria cantar uma canção agora, que é uma canção que Deus colocou no nosso coração. Deus tem falado, ministrado ao nosso coração nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria, talvez você já sabe, você já deve ter visto nos cultos, mas vamos cantar essa canção juntos. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria? Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Se estou perdido sem saber o que fazer, ando preocupado com o que vai acontecer, eu preciso me lembrar que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a luz. Alegria do Senhor, a nossa força é. 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 Sabendo disso, porque vou me preocupar, não é ser um tolo, mas em Cristo confiar. Estarei alerta, vigiando em oração. O meu alvo é Cristo e a palavra direção. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que é a nossa alegria, a nossa força, o nosso refúgio, que tem cuidado de nós nesses dias. Vamos cantar mais uma vez isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força é. 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 Aleluia. E por falar em alegria, eu estava sorrindo pela alegria do Senhor mesmo, mas eu estava sorrindo que a gente cantou com playback, hora eu tocava, hora eu não tocava, mas que bom que a gente pôde celebrar o nome do Senhor. E, queridos, tem mais uma canção belíssima, que é coisa que Deus tem feito no meio da igreja, tem feito no meio de nós.
E Jonatas vai estar ministrando uma canção para vocês, uma canção que abençoa as famílias, que fala do cuidado de Deus pela família. Escuta essa canção agora, nesse momento. Quando o Senhor nos inspirou, a mim e a minha esposa, a escrevermos essa canção, porque na nossa família, assim, talvez como na sua também, tem pessoas que ainda não servem a Deus. Que o mesmo espírito que eu e minha esposa estávamos no dia que escrevemos naquela noite essa canção, de consagrar a vida dos nossos familiares, para que todos possam estar juntos lá no céu. Que essa também seja a tua oração agora, onde você estiver nesse momento. De joelhos eu venho a te consagrar minha vida, futuro também, o meu lar, pois em tua palavra posso confiar. Tua presença desejo estar, com a minha família em tua casa habitar. Mesmo hoje não sendo assim, das tuas mãos nova história virá. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Coloque esse propósito de oração na tua vida, de orar, de clamar ao Senhor pela salvação dos teus familiares. De joelhos eu venho a te consagrar minha vida, futuro também, o meu lar, pois em tua palavra posso confiar. Em tua presença desejo estar, com a minha família em tua casa habitar. Mesmo hoje não sendo assim, das tuas mãos nova história virá. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Decido crer assim. Eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração e os sonhos de Deus para nós. Decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Declara mais uma vez. Se eu crer, a minha família terá salvação e a vida eterna em ti. Se eu crer, então viverei a restauração
e os sonhos de Deus para nós. Decido crer assim. Minha família e eu serviremos a Deus. Pela fé, eu e você, juntos com a nossa família, vamos estar juntos no céu celebrando. Deus te abençoe. Aleluia, que bênção, que canção maravilhosa. Queridos, vamos ficar agora com o testemunho de Tâmara e Felipe. Eles vão estar ministrando para nós, contando essa história belíssima. Graça e paz, igreja, tudo bem? A gente está passando aqui para eu contar minha história. Os dias que eu vivi lá na UTI, que foram 28 dias, uma gestação interrompida, diálise e tudo que tem direito. Eu começo a sentir alguns sintomas já no meu aniversário, muita falta de ar, e achava que era sinusite, mas pela falta de ar muito severa, eu começo a achar estranho. Eu vou em um hospital, e esse hospital diz que é da gestação. Eu estava bem, que não era nada de Covid. Mas aí persiste, eu falo, amanhã não tá normal. Conversei também com o Felipe, e na sexta-feira, isso foi na quinta, a gente foi no hospital, na sexta a gente vai em outro. E eu vou na emergência obstétrica, né? Como ela disse que era da gestação, eu sou na emergência obstétrica. Chegando lá, a médica faz uma entrevista comigo rápida e já me encaminha para a emergência geral. Da emergência geral, eu fico lá, acho que até de madrugada, né? Até 2 horas da manhã. Isso. Aí acolhi de exame, gasometria, o exame para o Covid do suave, daquele do nariz, da garganta. E já me encaminha para a UTI. Quando eu chego lá na UTI, sou recebida por 2 amigos meus, né? O que me deixou mais tranquila. O enfermeiro do plantão é o enfermeiro que eu conheço, e o técnico também é o técnico do meu setor, técnico e enfermeiro. Então os meninos já me recebem, né? Já me sinto mais junto de alguém, porque a UTI é um lugar muito solitário. Então, passo a noite, de manhã vem uma médica falar comigo, a doutora Magda, para auscultar o bebê, né? Faz aquela entrevista comigo e tal. E depois ela chega para mim falando em interromper a gestação, porque para cuidar de mim eu não podia estar com Luísa na barriga. Aí eu, não, tudo bem. O que for bom para nós duas, tá bom. Vou fazer. Então a gente vai pro bloco de noite. E eu lembro que eu não consigo deitar na maca. Geralmente você vê na maca deitada. E eu não consigo deitar na maca. Eu vou na maca sentada, porque deitada eu não conseguia respirar. Então eu vou lá sentada, respirando mil vezes. E quando eu entro no bloco, eu lembro de pedir à médica para a Felipe entrar. E ela diz que não pode por conta do protocolo e tal, do Covid, e ele não ia poder entrar. E daí então a médica bota aquela máscara em mim e eu vou apagando, e eu só retorno mesmo à consciência no Dia das Mães, que foi dia 8 de maio. 8 de maio. Isso eu tô falando de 18 de abril. Eu só retorno à consciência, assim, ter lucidez no dia 8 de maio. E até interessante que nessa última semana que eu tô na UTI, eu tenho curiosidade, assim, porque essa UTI, ela é toda fechada. Então, não sabia o que era dia, o que era noite. Eu pego a minha alimentação e vejo a data de admissão.
Quando eu vejo dia 18 de abril. Aí eu chamo o técnico que estava passando e pergunto qual era a data de hoje. Aí ele diz pra mim, 13 de maio. Eu parei assim, minha gente, vai fazer um mês que eu tô aqui. E fico meio desnorteada, né? Porque quando eu saio do bloco pra ter Luísa, eu já saio com a sedação e entubada. E daí então é mais Felipe que vai poder contar a história, porque ele que acompanhou, né? O médico sempre dava um boletim a ele. O que eu tenho na minha mente é como se a gente desconectasse. É um branco, não tem nada, sabe? Mas aí ele vai contar e depois eu complemento para vocês. Então, pessoal, aí no dia 18 de maio, que foi o dia que Luísa nasceu, ela foi pro bloco, eu ainda cheguei a... tentei falar com ela, não consegui, mas cheguei a ver ela entrando no elevador. E ela foi pro bloco sozinha, como ela mencionou, e não me deixaram participar do parto, né? E fiquei no hospital esperando notícias de Luísa, notícias de Tâmara, esperando o nascimento, né, de Luísa. E quando ela entrou no bloco mais ou menos umas 8h30 da noite, e quando é por volta de 21 e 26, Luísa nasce. No que Luísa nasce, Luísa nasceu, né? Eu fui atrás de notícias de Luísa, mas não me deixaram ver Luísa, por conta de protocolo de Covid. E Luísa ficou no isolamento dentro da UTI neonatal. E Luísa nasceu muito deprimida por conta das sedações que Tâmara tomou. Por conta das drogas que ela tomou, passou para o bebê e a bebê nasceu bem deprimida. Luísa precisou ser entubada, passou 2 dias entubada. E no 3º dia, Luísa foi por um catéter de O2, que fica no narizinho dela, para poder ajudar ela a respirar. Ela passou mais uns 2 ou 3 dias com esse catéter e foram fazendo testes, tirando o catéter para ver como ela se comportava na respiração sem ajuda, sem auxílio. E ela respondia bem, começou a ficar muito tempo, praticamente o dia todo, sem um catéter, e de noite colocava para poder ela descansar um pouco. E quando foi no dia 27, 9 dias após o nascimento dela, a doutora Neise, que é a médica que estava acompanhando ela, a responsável, liga para mim e diz que Luísa está se alimentando sem sonda, está se alimentando normal e respirando sem ajuda de oxigênio, e que ela estava de alta. Aí eu fui com Tanice buscar a Luísa no dia 27. No que fui buscar a Luísa, a gente foi primeiro saber notícias de Tâmara, para ver como Tâmara estava. E essa semana do dia 27 foi a semana que Tâmara mais teve grave. E Deus trouxe Luísa para casa para acalmar nossos corações e não ficar tão preocupado com Tâmara, que ele já estava cuidando de Tâmara. E aí, Luísa passou a semana com a gente e as notícias de Tâmara estava bem grave nessa semana, sendo que o médico não dizia que Tâmara estava grave, não assustava a família. A todo momento, o doutor Marco Antônio, ele acalmava, ele ligava para a gente, ele acalmava a gente. Tâmara estava numa situação gravíssima e ele dizia que Tâmara estava se preparando para a melhora. Ele falava muito isso. Ele tinha muita fé que Tâmara ia sair dali daquela UTI. E ele, com certeza, ele foi usado por Deus para que Tâmara voltasse. Ao passar dos dias, na mesma semana, Tâmara entra em hemodiálise, um modo que é chamado de prisma, que são 36 horas contínuas de hemodiálise. E depois ainda precisa fazer uma hemodiálise convencional, que é uma hemodiálise que foi feita de 6 horas, e ela recuperou a função renal. E os pulmões também estavam já menos encharcados, mas ainda estava encharcado. Mas foi de melhora depois da hemodiálise. Depois que terminou a hemodiálise, Tâmara começa a melhorar muito. Hemodinamicamente. Pronto. E Tâmara começa a melhorar muito. Quando é dia 2 de maio, Tâmara é estubada. No que Tâmara é estubada, é uma alegria para todos os amigos, família, sair dando notícia a todo mundo.
E Tâmara acorda um pouco agitada, querendo tirar tubo, tirou a sonda, Puxei sonda, saiu puxando tudo que tinha direito. saía da cama, me levantava. Aí quando foi dia 5, 3 dias depois, Tâmara precisou ser entubada novamente por conta de uma rolha de secreção que apareceu nela e precisava tirar essa rolha. E entubaram Tâmara novamente no dia 5. No que entubaram Tâmara novamente foi um baque para a família, para os amigos, porque a gente sabe que intubação é uma coisa que é muito séria. E Tâmara foi entubada, passou mais 2 dias entubada. Quando foi no dia 7, estubaram Tâmara foi estubada e Tâmara já acorda totalmente diferente da primeira intubação. Tâmara acorda calma, Tâmara não tentou puxar tubo, Tâmara tinha uns momentos ainda de alucinações, mas nada comparado à estubação anterior. E quando foi dia 8, dia das mães, o médico liberou uma chamada de vídeo para fazer com a família. E foi aí que ela realmente melhorou. Quando ela viu as filhas, quando ela me viu, quando viu os pais. E Chamava muito manhã, né? chamava muito a mãe dela também. Chamava o pai também. E Tâmara começou a melhorar. Quando foi no dia 13, Tâmara recebe alta para apartamento. Aí quando foi no dia 13, Tâmara recebeu alta para apartamento e quando foi de tarde a alta foi cancelada porque a equipe de fisioterapia viu uma trombose em Tâmara. Aí viu uma trombose em Tâmara e cancelou a alta dela. Aí teve que ficar mais 48 horas em observação e até que a trombose estava sendo medicada, na verdade, né? Foi medicada durante esses 2 dias e recebeu alta para o apartamento no dia 15. No que recebeu alta para o apartamento no dia 15 foi... Acho que muitos já viram, né? O vídeo da saída dela da UTI foi muito comemorado. E a gente vai para o apartamento no dia 15 de maio. E a gente fica no apartamento do dia 15 até o dia 19, dia do aniversário da minha sogra, Dona Lúcia. E a gente recebe alta já à noite e a gente decidiu fazer uma surpresa, né, de aniversário para minha sogra. E a gente vai para casa, só avisou a Tanice para organizar os meninos e não avisou nada aqui em casa. E a gente chegou e fez a surpresa para Dona Lúcia. Passou na casa da minha sogra antes. Passou na casa da minha mãe, que eu tinha avisado a minha mãe que a gente ia sair de alta para minha mãe fazer um bolo. Minha mãe fez esse bolo e a gente chegou aqui em casa. E aí foi o primeiro encontro de Tâmara com Luísa, né? Que até então Tâmara não conhecia Luísa. Um mês e um dia depois, Tâmara conheceu Luísa. E aí aquele vídeo que muitos também já viram, se ainda não viu, tem no nosso Instagram, no meu no de Tâmara, que é o primeiro encontro muito emocionante. O reencontro de Tâmara com Laís também, que Tâmara estava com muita saudade, Laís também com muita saudade de Laís. Porque até então, Luísa é um amor novo, né? Tâmara ainda não conhecia. Tâmara De fato, eu não conhecia. E Não tinha Laís não, Laís era um grude, né? Laís era a parceira de Tâmara, na verdade. Nossa parceira, na verdade, né? Que Laís acompanha a gente em tudo. E aí, tudo que aconteceu, os médicos foram usados por Deus, mas não justifica o milagre de Tâmara. Esse milagre sim foi o Senhor que deu vitória, que fez um milagre na nossa vida e trouxe Tâmara de volta. A gente, brincando, a gente diz que Tâmara morreu e viveu. Né? A experiência, ela é muito... não tenho nem como explicar a vocês, porque é uma coisa muito louca, né? Eu entro num parto, saio de lá entubada e quando eu acordo quase um mês depois. Então, assim, Deus, ele faz milagre, sabe? E as orações foram assim, quando eu chego em casa, que vejo esse quadro das pessoas que oraram por mim, e Felipe já no quarto, ele já me conta
fulano estava orando, não sei o que estava orando. Eu acho que não existia essa pessoa que não estivesse orando. Eu sou muito grata a Deus por vocês que oraram por mim. Eu sou grata a Deus por ter amigos de fé que oraram, sabe, com fé e me tiraram dali. Porque foram vocês que me tiraram dali, vocês que oraram por mim. Os médicos, claro, têm a sua parte, mas Deus usou ele para me curar. Então, eu quero também agradecer ao pessoal da Físio, que foi excepcional comigo, meus colegas técnicos, os enfermeiros, meus amigos do hospital, o tempo todo. Eu recebia, chegava um e dizia: eu tô orando por tu, tô orando por tu, eu tô orando por tu. Foi... Eu começo a falar, eu começo a chorar, né? Eu ainda não quero chorar agora, mas é isso. No momento mais crítico assim da doença, eu sempre tive muita fé em Deus, muita fé que Tamara ia sair dessa. Mas eu sou humano, né? Eu tive medo, sim. Tive medo de perder Tamara, tive medo de perder a minha parceira, né? Porque a gente é parceiro para tudo. E num desses momentos que eu tava bem para baixo, eu tava conversando com um amigo meu. Ele mora até em São Paulo, ele não mora aqui. E ele me disse uma coisa que eu disse: não, agora a vitória é certa. Ele me disse a seguinte frase, ele disse: Felipe, já tá tudo certo, porque Deus é bom e o diabo não presta. E isso para mim foi tudo. Até ontem eu estava conversando com ele pelo WhatsApp e disse a ele que aquela frase que ele me falou me marcou muito. Marcou bastante isso. E a gente pede para vocês que não andam cumprindo essa quarentena, que fiquem em casa, porque não é uma gripe, não é besteira. É uma gripezinha. É sério, isso é muito sério, pessoal. Fiquem em casa. Só saiam se tiver necessidade. Se precisar, se não tiver outro jeito. Use máscara, Tome lavagem cuidado. das mãos. Mas o principal é ficar em casa, para que esse vírus não contagie outros, não contagie você. Você viu que foi uma coisa simples e contagiou todos na casa. Eu que apresentei de forma mais grave, mas a minha pequena teve, Felipe teve, Janice teve, meu pai teve, todo mundo na casa teve, todo mundo que teve contato comigo teve. Então é assim, mantenham-se em casa, fiquem restritos, não recebam visitas, entendeu? Isso não é momento de visita, porque, infelizmente. Minha mãe não conhece Luísa. Minha família, a família de Felipe. meus pais não conhecem só Luísa. vê foto de Luísa, por conta desse cuidado. E a gente evita ao máximo estar saindo aqui. A gente anda saindo 2, 3 vezes por semana por conta da fisioterapia de Tamara, que a gente precisa fazer. Que Tamara apresentou uma trombose e a gente está tratando e ela precisa fazer essa fisioterapia. A gente só sai para isso de casa. Pois é. Então, a gente resumiu aqui um bocado Se fosse para contar completo. desses dias, porque tem muitas histórias dentro disso. Mas eu queria deixar aqui bem claro o cuidado de Deus. Sejam fortes e corajosos, entendeu? Tudo vai passar. Tudo vai passar. A gente se desespera. Mãe, quando eu voltei, mãe dizia: Tamara, eu não te reconhecia, porque tu estava muito agitada lá. E eu não sou uma pessoa agitada. Eu sou uma pessoa muito calma. Então, assim, enfim, entreguem a Deus. Orem com toda a fé, que acontece, Deus faz. E para encerrar, pessoal, vou deixar para vocês uma mensagem em Tiago 5,15. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Amém? Tchau, igreja. Tchau, pessoal. Um abraço. Amém. Vocês viram aí que coisa maravilhosa, que bênção.
E a gente falou no início como Deus tem colocado canções em nossos corações, como Deus tem ministrado nesse tempo para a gente. E essa é uma canção que está baseada em Marcos 4, 35, a partir do 35, que é quando Jesus vai com os discípulos e ele está dormindo no barco e vem uma grande tempestade, mas Jesus acalma a tempestade. Com a voz, com o comando dele, ele acalma a tempestade, o vento se faz bonança. E Jesus faz isso em nossa vida. Às vezes o mar da vida se levanta sobre nós, sobre nossa família, sobre nosso casamento, sobre nossas finanças, mas a gente precisa correr para Jesus, porque Ele traz paz, Ele acalma e faz completa bonança. A gente tem que lembrar que, por maior que seja a tempestade que a gente está passando, se você está passando por algum problema, é só confiar em Jesus que tudo vai se acalmar. E Amém. Toda essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Amém, amém. Se o mar levantar suas ondas sobre mim, e um vendaval mais forte do que eu me lembrarei que o mar obedece à voz do meu Senhor, e em suas mãos há força e poder. Eu confiarei que em Jesus eu sou mais que vencedor. Com Jesus eu vou muito mais além. Em Jesus achei graça e amor. A Jesus eu dei minha vida, meus talentos, tempo e bens. Se o mar levantar suas ondas sobre mim, e um vendaval mais forte do que eu me lembrarei que o mar obedece à voz do meu Senhor, e em suas mãos há força e poder. Eu confiarei que em Jesus eu sou mais que vencedor. Com Jesus eu vou muito mais além. Em Jesus achei graça e amor. A Jesus eu dei minha vida, meus talentos, tempo e bens. Se o problema parece difícil demais e as lutas vêm me sufocar, se as lágrimas querem embaçar minha visão, tua palavra vem me lembrar que em Jesus eu sou mais que vencedor. Com Jesus eu vou muito mais além. Em Jesus achei graça e amor. A Jesus eu dei minha vida, meus talentos. Em Jesus eu sou mais que vencedor. Com Jesus eu vou muito mais além. Em Jesus achei graça e amor. A Jesus eu dei minha vida, meus talentos, tempo e bens. Aleluia! É tudo dele, para ele, por ele, porque ele já fez tudo por nós. Fica agora, queridos, com a palavra do pastor Nildo. Ele vai estar ministrando para nós nesse momento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Graça e paz, queridos. Estamos aqui no nosso primeiro encontrão de casais, né, em meio a essa pandemia aí, mas estamos aqui glorificando a Deus, porque só Ele é digno de receber nosso louvor, nossa adoração, e nós vamos compartilhar um pouco, né, conversar um pouco sobre família,
e descansar o coração em Deus. O que seria isso? O que seria descansar o nosso coração no Senhor Jesus, né? Em Deus. E a gente vai compartilhar um pouco em relação a isso. Antes de tudo, eu queria orar com os queridos, para que a gente possa estar pedindo a Deus pelos casais, por pessoas que estão enfermos, por pessoas que necessitam de oração nesse momento tão difícil. Nós às vezes não recebemos, né, todas as informações, às vezes não temos até a noção, né, de quem está enfermo, de quem não está, só aqueles que chegam para a gente, ou que compartilham, ou que mandam, ou pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Mas eu queria nesse momento convidar você, casal que está conosco aqui nessa noite, né, para que a gente possa estar orando por esses casais. Então vamos tirar esse período de oração pelos casais da nossa igreja e por todos os casais, né, que nós conhecemos. Oremos então. Pai de amor, Pai de bondade, te louvamos, Pai, pelo teu amor. Ó Senhor, te louvamos, Pai, porque tu és um Deus bom, as tuas misericórdias chegam a cada um de nós. E queremos pedir nesse momento, Pai, pela vida de nossos casais, de pessoas que estão enfermos nesse momento. Quero pedir pela vida de Grécia, pela vida de Jonas, Pai, do seu esposo, que de alguma forma vai estar ali cuidando dela. Dá saúde, traz saúde à vida de Grécia, Senhor, traz saúde à vida da família de Josenildo, de Valéria, de vários outros casais, Senhor, que até nessa pandemia, nesse momento difícil, se infectaram com o vírus. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, tem misericórdia dos filhos, Senhor. Ó Deus, sabemos que cada realidade, né, de família são realidades diferentes, mas que nós possamos, Pai, lembrar de orar uns pelos outros, Pai, possamos lembrar nesses momentos difíceis que estamos passando, de luta, Pai, para que nós possamos, Pai, interceder uns pelos outros, Pai. Te glorificamos porque Tu és um Deus bom, Pai. Nos fala aos nossos corações nessa noite, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, conversando um pouco sobre família, né? Descansando o coração em Deus, né? Deus nos ensina a descansar, Deus nos ensina a entregar tudo a Ele. Tem vários textos bíblicos, né, que têm nos ensinado a descansar o coração em Deus. Mas como é difícil no mundo em que nós estamos vivendo descansar o coração, porque na verdade vivemos num mundo frenético de várias informações. Você vê mesmo até a mídia, a quantidade de informações que nós recebemos, e isso vai construindo a mente, né, de todos os nossos filhos, dos casais, das pessoas em casa, vai construindo uma percepção de mundo. E essa percepção de mundo, né, com certeza não é a percepção que Deus quer que nós tenhamos de reino de Deus, né? Mas no mundo em que vivemos, a própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas conversando um pouco sobre descansar, né, foi Deus quem criou o descanso, né? E aí eu quero ler alguns textos aqui com os amados, para que a gente possa ver que foi Deus quem criou esse período, esse momento que a gente precisa realmente descansar, né? O nosso corpo precisa disso, a nossa mente precisa disso, né? Então, a nossa alma, né? Nós precisamos de um alento muitas vezes, então precisamos descansar em Deus. Eu quero ler alguns textos com os queridos aqui. O primeiro está em Gênesis 2, no verso 3, que diz: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Em Deuteronômio 5,15 vai dizer: Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. E em Êxodo 20:11 também, eu quero ler com os irmãos, que diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, o dia do descanso, né? E o santificou.
Então a palavra de Deus ela já vem assim recheada. A gente tem vários outros textos em Deuteronômio que vai falar sobre o descanso de Deus, né? E o que seria, né, esse dia do sábado, esse sétimo dia, esse dia do descanso, né? É algo muito importante para as nossas vidas, é algo muito importante para a natureza, é algo muito importante, né, para onde nós vivemos. E descansar, queridos, não é pecado. Descansar, tem algumas pessoas que até se sentem culpadas por estar descansando. Eu queria trazer essa palavra porque quantas pessoas hoje, em meio a esse mundo que a gente vive, né, como eu já falei no início, frenético, de exigências, de que a gente precisa estar sempre produzindo algo ou fazendo algo, às vezes para a gente descansar tem sido difícil. Até descansar a mente. Tem pessoas que dormem a noite toda, mas não descansa a mente, porque a mente está ligada nos problemas que foi deixado aqui, né, nesse mundo, coisas que o amanhã vai trazer, o que as preocupações até do alimento, do que comer. Então isso tem trazido muitas preocupações, e o povo de Deus também tem que estar aprendendo, precisa, né, estar aprendendo a descansar no Senhor. Muito menos, queridos, isso é um sinal de fraqueza, né? O fato de você descansar não quer dizer que você é fraco, que você não tem condições nenhuma de produzir algo, né? Ou de fazer algo, até para Deus mesmo, para as pessoas. Se pensarmos em Deus, em família, nos irmãos, nos amigos, né? Nos envolvemos às vezes com tantas coisas, mas as coisas que nós realmente deveríamos nos envolver, a gente não tem se envolvido. Essas que são mais importantes. Talvez um tempo que você tire com seu filho, um tempo para brincar, um tempo para sorrir, um tempo só para ouvir os seus filhos. Como isso é importante, isso também é uma forma de descanso. Então nós temos muitas vezes que priorizar o que é prioridade, né? E a gente muitas vezes não tem feito isso, né? Saber dizer sim, saber dizer não, né? Então isso são coisas importantes para que a gente possa descansar, né? Descansar o coração em Deus. Com certeza, queridos, é Deus quem revigora as nossas forças. É Deus que precisa fazer tudo isso. E esse reconhecimento de que nós dependemos dele, de que nós precisamos dele, isso é a coisa mais importante que a gente precisa fazer. Então, no texto de Mateus 11, 28, 30, ele vai dizer assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem prefere trocar esse fardo que muitas vezes nós carregamos no cotidiano, no dia a dia, nos afazeres, às vezes são fardos tão pesados que a gente esquece que o fardo do Senhor Jesus é suave, né? O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então a gente precisa descansar sem ser com as nossas forças. Porque muitas pessoas pensam que estão descansando, como eu falei, mas tentam descansar com as próprias forças. Às vezes produzem algo que acha que é descanso e às vezes é entretenimento, né? Muitas vezes você pensa que vai descansar a mente, mas não está descansando, você só está se entretendo. Mas a gente precisa descansar no Senhor, né? Até quando nós vamos querer carregar tudo sozinho? E aí vem a ideia também de que a gente precisa dividir esse fardo. Precisamos dividir, né, as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos problemas. Nós somos igreja para isso, para a gente dividir os fardos também, para que a gente possa compartilhar um com os outros, para que possam orar por nós e nós orarmos por outras pessoas. Então, levamos uns os fardos dos outros. Mas muitas vezes a gente leva um fardo que nós nem podemos levar, nós não conseguimos levar, né? E são fardos, às vezes, que nós trazemos sobre nós. Às vezes nem precisamos tomar aquilo para a gente, mas a gente acaba que tomando, pensando que a gente vai resolver tudo e resolver o mundo, né? Resolver as coisas todas no mundo. E sabemos que nós não somos super-herói. Deus não pede para que a gente seja super-homem nem super-mulher. Ninguém precisa carregar um fardo a mais do que você pode suportar. Então,
A própria palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, né? O texto é bem claro, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus tem cuidado de cada um de nós. Lá no texto de Mateus 6,27, ele vai dizer: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de nós podemos acrescentar um dia da nossa vida? Nosso tempo está contado. Eu costumo dizer, nós temos um prazo de validade aqui no mundo. E esse tempo, esse prazo de validade está contado diante de Deus. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos, né? Filipenses 4,6, ele diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, não devemos ficar inquietos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Filipenses 4, verso 6. Então descansar, queridos, é não estar ansioso. Descansar é poder você dormir sem sua mente estar ligado às preocupações aqui desse mundo, porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso é passageiro. Por que então eu vou adoecer meu corpo? Por que eu vou trazer coisas para somatizar, né, as minhas emoções, né? Quem é da área de psicologia usa muito esse termo, doenças psicossomáticas que somatizam, que acabam que trazendo para o corpo também algumas mazelas, algumas doenças que a gente não precisa estar levando isso. Então descansar no Senhor, né? Guardar esse descanso no coração, pedir a Deus que Deus possa deixar nossa mente sã, né? Entregar a nossa vida por completa a Deus. Então adoecemos não só a nós, e muitas vezes como aquele que está ao nosso lado. Nós acabamos adoecendo também, né? E aí o livro de Mateus 6,34, ele diz assim, ó, não vos inquieteis por coisa alguma, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Então por que vos inquieteis, queridos? Porque a gente se inquieta com tantas coisas que a gente sabe que não pode resolver. Que às vezes a gente lança a mão até de alguns recursos, de algumas coisas que a gente tem, mas a gente sabe que não resolve. E o primeiro recurso a ser lançado é o recurso da oração. É a comunhão com Deus. É quando você ora e pede a Deus, Senhor, tranquiliza a minha alma, porque eu sei que esse problema eu não vou poder resolver. Eu sei que essa situação só o Senhor pode resolver na minha família. Muitas vezes esse filho rebelde que você já falou várias vezes, mas ele não quer ouvir, ele não quer escutar. Só Deus pode transformar o coração do seu filho. Às vezes, algo que você espera que seu esposo, seu cônjuge ou a sua mulher faça, mas às vezes ela repete a mesma coisa, ela faz novamente aquilo. E às vezes a gente pensa que com as forças humanas a gente vai modificar o outro. A gente precisa orar a Deus. E a gente precisa se entregar a Deus e pedir a Deus, Senhor, me dá suporte para que eu possa compreender melhor o meu cônjuge. É isso que Deus tem trazido para a gente através da palavra dele. Então, não devemos dar lugar, queridos, à dúvida, porque a dúvida não provém de Deus. Não podemos dar lugar à dúvida no nosso coração. Quando nós duvidamos, é uma prova que nós não cremos, é uma prova que nós não estamos descansando no coração dele. Dúvida é o contrário de fé. Dúvida é exatamente o inverso da fé, o inverso da confiança que eu tenho em Deus. Então não podemos duvidar. Para descansarmos, precisamos ter fé. Fé de que amanhã os problemas vão ser resolvidos. Fé de que amanhã tudo vai ser solucionado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a gente vê aqui como Deus ele trabalha na vida da gente, como essa fé precisa ser desenvolvida, como a gente precisa descansar em Deus e crer nele, como a gente não deve ficar desesperado, porque o fato de nós nos desesperarmos muitas vezes é exatamente a prova que nós não estamos confiando nele, né? A gente sabe que a gente é humano, muitas vezes a gente se desespera, mas de imediato vem o bálsamo, vem um alívio, que é a palavra de Deus ao nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus ele pede para a gente se aquietar muitas vezes. E às vezes a gente fica, né, meio que
turbulento tudo na nossa vida, mas a gente precisa descansar em Deus. Em Salmo 56:3, ele diz: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em qualquer tempo, se eu tiver medo, Senhor, mas eu vou confiar em Ti. Significa dizer o quê? Que o homem pode ter essas emoções, sim. Não é pecado, queridos, ter medo, ter essa sensação, muitas vezes, de perda, de desconfiança. Não. O ruim é você permanecer nesses pensamentos. O ruim é você deixar o seu coração ser contaminado por isso e permitir que você continue nisso. E isso vai trazendo doença para você. Mas por mais que aconteça, por mais que você tema, por mais que você tenha medo, você tem que lembrar do Salmo 56:3, que diz: olha, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti, Senhor. E é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Nada, queridos, é capaz de substituir Deus. Às vezes a gente busca, como eu falei no início aqui, recursos em outras coisas. E às vezes nossos recursos são pessoas. A gente acha que pessoas vão solucionar o nosso problema, né? Mas a própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Então a gente precisa lançar como primeiro recurso a palavra de Deus, confiança no Senhor, ter fé em Deus, que Deus vai resolver o problema. Claro que Deus move pessoas. Claro que Deus ele vai trabalhar com pessoas ao nosso redor, mas não podemos substituir Deus por pessoas. Então minhas preocupações, minha ansiedade, meus problemas, o que eu tenho que resolver tem que ser lançado aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. Eu queria trazer uma lembrança da história lá do barco, que Jesus está ali com os seus discípulos. Que lições a gente pode tirar da confiança em Deus ali naquele momento, né? Em Marcos, o texto está lá em Marcos 4, 35, 41, está lá em Mateus 8, 23, 27 e em Lucas também 8, 22, 25. Eu quero ler com vocês Marcos 4, 35, 41. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, e de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Quieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí, queridos, se a gente for trazer uma lição dessa história, da confiança que os discípulos precisariam ter ali em Jesus, e a gente vê que no momento de tempestade da vida, o que é que Jesus faz? Ele dorme. Ele está lá na popa do barco, dormindo e descansando. E os discípulos apavorados vão acordar ele, pensando que Jesus não estava, né, sendo cuidador de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Tanto é que a pergunta deles é: não se te dá que morramos? O Senhor não está vendo que a gente vai perecer? Em outros textos, né, lá em Lucas, diz que o barco se enchia de água, então eles tinham medo de naufragar. Quantas vezes na vida da gente a gente está dessa mesma forma, a gente está vendo os problemas, as dificuldades e estamos com medo de naufragar. Estamos com medo de que dê tudo errado. E às vezes o que assalta o nosso coração são os sentimentos de medo, de preocupação, de angústia. E a gente deixa de confiar em Deus para confiar nos nossos recursos. A gente deixa de crer em Deus e confiamos nas coisas que estão mais próximas da gente. Então precisamos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a confiar que mesmo o Senhor estando no barco, né, e dormindo, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, porque sabemos que Deus, Ele cuida das nossas famílias, Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida da igreja, é Ele. Se não for o Senhor que cuida, se não for Deus, né, que deu o alicerce, se não for o Senhor que cuide de nós, quem mais vai cuidar? Provérbios 3,5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribes no teu próprio entendimento. Muitas pessoas, né, ficam confiados no entendimento pessoal, nos resultados que isso pode gerar na própria confiança, né?
E aí nós vamos ver aí os resultados dessa confiança em nós mesmos. E aí eu citei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu botei aqui, nós cobramos demasiadamente, nos cobramos muito. E às vezes cobramos os outros também. Por quê? Porque nós confiamos em nós mesmos e achamos que o outro tem que atender aquela necessidade que a gente mais precisa. No mundo, você muitas vezes é medido não pelo que você realiza, sim pelo que não pelo que você é, mas sim pelo que você realiza, pelo seu desempenho, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode produzir. E isso vai trazendo uma cobrança interna para nós também, porque achamos que nós vamos ser medidos a partir daí. Queridos, Deus, Ele ama você do jeito que você é. Deus não ama você porque você faz alguma coisa a mais, ou porque você desenvolve uma função melhor do que outro, ou até mesmo porque você produz muito. Não, isso é uma visão bem empresarial, uma visão bem mundana, é uma visão desse mundo. Mas Deus, Ele ama você pelo que você é. Você não precisa produzir nada para que Deus ame você. Você não precisa fazer nada para Deus amar você. O próprio texto diz, olha, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Então Jesus ali foi selado ali pelo Espírito Santo de Deus, né? E a gente vê ali a bondade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre Jesus. Outro ponto que eu coloquei foi que nós nos tornamos orgulhosos, achamos que tudo está sob o nosso controle. Esse é outro ponto do resultado da confiança em nós mesmos. Muitas vezes nos tornamos orgulhosos de nós mesmos, achamos que tudo vai acontecer conforme a nossa vontade, conforme o nosso controle. Acabamos então, as nossas escolhas serão sempre centradas em nós mesmos. Nós não conseguimos de maneira nenhuma descansar o coração em Deus. Começamos a achar que nós mesmos vamos fazer tudo e nós mesmos vamos produzir tudo. Tudo depende de você. Essa é uma outra farsa, né, do resultado da confiança em nós mesmos. Vemos as pessoas como nossos concorrentes. A gente começa a não ver bondade nas pessoas. A gente começa a ver o outro como um concorrente da gente. A gente não olha com olhar de misericórdia. A palavra de Deus diz, olha, olhai com simpatia o erro do teu irmão. Então a gente precisa olhar com olhar de misericórdia. Mesmo quando erra, chama, orienta, adverte, admoesta, né? Mas olha com o olhar de Jesus o quanto aquela pessoa vai ser útil no reino de Deus, o quanto aquela pessoa é importante no reino de Deus, o quanto aquela pessoa é amada por Deus, porque Deus nos amou primeiro. E quando a gente está resolvido com Deus, quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro. Então nós muitas vezes temos essa ideia, né? Esse orgulho de achar que nós já sabemos de tudo, já conhecemos a Bíblia por completo, já conhecemos oração, já sabemos como chegar ao trono da graça. Muitas vezes somos assaltados por esses maus pensamentos. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus possa nos alertar, que Deus possa nos conduzir, né, corretamente. O terceiro ponto que eu botei é que muitas vezes a gente precisa impressionar os outros, precisa impressionar as pessoas e por isso nos sentimos cobrados por elas. Vivemos uma verdadeira prisão. Nesse momento que você acha que está sempre precisando impressionar a pessoa que está junto de você, às vezes até o cônjuge, às vezes um filho, às vezes o pai, às vezes a gente pensa isso, que nós, esse sentimento que assalta a gente nos faz acreditar que nós precisamos estar sempre impressionando as pessoas, muitas vezes vivendo até a vida do outro. Então, nada que você faz tem valor, nada que você faz, ninguém vai valorizar, né? Sempre precisa fazer mais e mais e mais, porque você não se sente valorizado pelo que você é, mas sim pelo que você tem que fazer, né? É como se estivesse sempre devendo algo a alguém. É como se você sempre tivesse devedor das pessoas, né? Para ser aceito, né? Provando quem você é o tempo todo, né? Que é bom, que você é um cara excelente, então a gente tenta ficar provando isso o tempo todo. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, Jesus já pagou a sua conta. Jesus já pagou a nossa conta. Com certeza, lá em Mateus 10, 29 e 30, diz assim, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Não se vende, é uma pergunta, né? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai
no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Veja o que o texto diz, queridos. Não tenham medo. Não se aflijam. Porque nós valemos muito mais do que pardais. Esse preço que Jesus pagou foi um preço alto. Foi preço de sangue. Nós fomos vendidos a preço de sangue. Por que vendidos, queridos? Porque nós estávamos na mão de Satanás, na mão do diabo, desse mundo. E esse mundo, se Jesus não viesse, nós seríamos sucumbidos ao inferno, todos nós, se nós não tivermos a Cristo, se nós não tivéssemos a redenção do Senhor Jesus. Então, tem uma Bíblia NVI, nas notas de estudo, eu acho interessante, que ele diz sobre redenção. Ele fala que redenção é uma palavra tomada do mercado de escravos. Então essa palavra foi tomada do mercado de escravos, que dava essa ideia básica de se obter a liberdade através de um pagamento de resgate. Então você só podia resgatar um escravo se você fosse lá pagar alto por aquele escravo. Então em 1 Coríntios 7, 23, ele vai dizer: vós fostes redimidos por um preço tremendo. João 19, 30, ele vai dizer ainda: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E esse termo está consumado, teletestai, é uma palavra grega utilizada para a frase está consumado. Os recibos de impostos em papiros, que eram escritos ali, que foram encontrados com a palavra grega, igualmente teletestai, a escrita dele significava liquidado, quer dizer, está encerrado, está acabado. A dívida que nós tínhamos foi paga pelo Senhor Jesus. Então, precisamos nos sentir livres, propriedades desse Deus, propriedades de Cristo, que fomos pagos, foi pago por um preço alto, foi preço de sangue, queridos, que nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos com preço de sangue. Então, Apocalipse 1,5, ele vai dizer: aquele que nos ama, que nos libertou de nossos pecados, pelo preço do seu sangue. Então, já que Jesus nos comprou com o sangue dele, nós devemos perceber isso. Perceber essa realidade que nós agora temos um dono. Nós temos alguém que controla a nossa vida. Nós não estamos mais livres sem alguém que cuide de nós. Mas muito pelo contrário, nós somos escravos do Senhor. Nós somos prisioneiros de Cristo, assim como o apóstolo Paulo fala. Nós fomos comprados, estamos agora sob esse senhorio do Senhor Jesus, sob esse senhorio dessa nova pessoa, desse novo mestre, desse novo Senhor que cuida das nossas vidas, que cuida das nossas emoções, que cuida dos nossos corações, que fala para nós: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Então é esse Deus, gente. E aí eu não vou ler, tem vários textos que falam sobre isso, sobre que nós fomos comprados por um preço alto por Cristo. Está lá em 1 Coríntios 7, 23, 6, 19, 20. Vários textos bíblicos vão falar sobre Cristo, como nós somos agora pertencentes a esse reino de Deus através de Jesus Cristo. Então, queridos, família, vamos descansar o coração em Deus. O último texto que eu queria compartilhar com vocês é o texto de Hebreus 4, 9 e 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E que repouso é esse? Que descanso é esse que Deus está dando para nós? Ainda existe um repouso. Portanto, resta ainda um. Que repouso é esse, queridos? Será que é o repouso da morte? Será que é um repouso aqui nesse mundo ainda vivente que nós somos aqui? Algo que vai trazer uma paz momentânea, humana? Ou esse repouso será nas mansões celestiais, quando nós nos encontraremos com o Senhor Jesus? É desse repouso que ele está falando aqui em Hebreus 4, 9 e 11. Ainda existe um repouso. O repouso onde nós vamos estar debaixo da orientação da potente mão de Deus. Um repouso onde nós estaremos adorando o Senhor, que fomos feitos para isso, para adorar o Senhor Jesus. Um repouso completo, um descanso completo. Fomos feitos para adorar a Deus.
E é esse repouso, é esse além que Jesus Cristo nos proporcionou. É essa casa que nós vamos ter firmada na rocha, que estamos no céu com o Senhor Jesus. É essa que nos proporciona não vivermos em desobediência aqui. E ainda que nós venhamos a falhar e a temer, temos um advogado. E esse advogado é o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar as famílias. Que Deus possa transformar cada dia a nossa vida. Que Deus possa livrar cada família, cada casal, cada filho dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas que a gente possa, primeiramente, descansar o coração em Deus. Que a gente possa reconhecer que em Deus somos mais que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Que a gente possa lembrar também desse sangue que não foi barato, queridos. Foi um preço alto, onde Deus ele tem cuidado de nós, onde Deus tem feito a vontade dele na nossa vida, onde Deus tem cuidado das famílias aqui enquanto a gente estiver aqui nesse mundo. Então descansa o coração no Senhor. E descansar em Deus não é não fazer nada, como alguns acham, né? Ah, não, então não vou fazer mais nada, eu vou descansar em Deus. Não. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas pode ter certeza que Deus está no controle de tudo, da sua vida, das suas finanças, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus negócios. Deus é Senhor de tudo, né? Porque nós sabemos que é Ele quem faz tudo em nós. Que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus multiplique a graça dele na vida de cada um.